Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos corrigir duas atividades passadas nas aulas que já tivemos anteriormente. A atividade sobre a segunda parte do capítulo 4 do Paradidático Meu Pé de Laranja Lima e a atividade sobre as 10 dicas para você não falar nem escrever errado. Então vamos lá. Na primeira questão relacionada ao livro Meu Pé de Laranja Lima, eu perguntei a vocês sobre com que evento começava a segunda parte do capítulo 4. Então, a segunda parte começou exatamente com a ida de Zezé para a escola. Então, é aquele episódio em que ele se arruma todo bonitinho e vai para a escola, faz a matrícula e recebe o uniforme. A segunda questão: quem leva Zezé à escola pela primeira vez? Então, quem leva Zezé à escola pela primeira vez é a sua irmã Glória, que desde cedinho já o arruma, verificando as unhas, o cabelo e tal. Na terceira questão, como era o comportamento de Zezé na escola? Zezé era um menino muito peralta na sua rua, na sua casa, mas na escola, Zezé ele tinha um comportamento exemplar. Na verdade, ele era considerado o melhor aluno, então a professora gostava muito dele, principalmente também porque ele já sabia ler. Mas o fato também dele ter gostado da professora, dele ter gostado do ambiente, isso fez com que ele se comportasse e fosse um aluno dedicado e se destacasse dos demais. Quarta questão: o que ele fazia diariamente para agradar a professora? Todos os dias, antes de ir para a escola, ele passava numa casa e apanhava uma flor, porque ele achava muito triste, porque assim na mesa da professora dele tinha um copo e era a única mesa cujo copo ficava sem flor, ficava sem esse enfeite. Ele passava nas outras salas e sempre via a mesa enfeitada e ele ficava com dó da professora. E talvez ele fala até que talvez porque ela fosse feia, mas Zezé, como tinha um coração muito grande assim nesse sentido, ele fazia esse agrado para a professora, levava sempre uma flor para ela. Para quem Zezé contava todas as novidades referentes à escola? Esta foi a quinta questão. Como era um mundo novo, tudo muito diferente e ele estava gostando, todos os dias ele ia para o fundo do quintal e contava todas as novidades para o seu melhor amigo, que era Minguinho. Minguinho era o pé de laranja lima. Na sexta questão, a pergunta é: neste capítulo, o que era o morcego a que Zezé se refere? Bom, nos capítulos anteriores, falava-se de um morcego. Este morcego dos capítulos anteriores era o bichinho mesmo, né? Que tinha na outra casa onde Zezé morava. E ele tinha esse morcego como se fosse um brinquedo, né? Mas agora neste capítulo 4, morcego já era outra coisa. Morcego era a mesma coisa que pegar carona na traseira de algum carro, na vinda da escola ou na ida para a escola, era pegar ponga, como é conhecido para nós. Então ele fazia isso quando passava um carro, mais devagarzinho ele pulava atrás para poder pegar essa carona, entre aspas, né? Porque o dono do carro não sabia. Sétima questão: por que Zezé não pôde mais levar flores para sua professora? Bom, Zezé, como eu disse anteriormente, ele apanhava essas flores na casa de uma pessoa. Então, na verdade, ele roubava as flores. E o dono da casa foi até a professora e reclamou. Isso deixou a professora assim, ao mesmo tempo que triste, né, pelo ato, mas comovida pela gentileza, pelo carinho de Zezé. Mas aí ele não podia fazer isso porque estava roubando as flores na casa de alguém, né? Oitava questão: o que Zezé pediu à sua mãe?
Zezé lhe pediu um presentinho na sua mãe. Ele ficou aguardando a mãe voltar do trabalho e fez um pedido a ela. Ele pediu que ela comprasse um terninho de um coleguinha dele, cuja mãe tinha feito, mas tinha ficado pequeno. Era um terninho com risquinha branca e tinha um coletezinho, né? E aí, como ele tinha um sonho de ser poeta, ele também tinha o sonho de ter um terninho para se caracterizar como este poeta. E ele pediu de forma bastante carinhosa à mãe. E a mãe gentilmente disse que iria fazer horas extras para poder pagar parcelado esse terninho. A nona questão. Segundo Zezé, quem era a corujinha? Num determinado ponto da história, Zezé cita, conversando com a professora, ele fala sobre a corujinha. Então, quem era essa corujinha? A corujinha, na verdade, era um apelido dado a Dorotília. A Dorotília era uma coleguinha que, infelizmente, era excluída pelos demais colegas por ser pretinha e pobre. 10ª questão. Qual era o sentimento de Zezé com relação a ela? A ela quem? A Dorotília. E de que forma ele a ajudava? Zezé era um menino muito sensível. O que ele tinha de danado, ele tinha de sensível, de observador e de cuidadoso. Então, ele se compadecia de Dorotília, porque ela era uma menina muito carente e, além de todas as necessidades dela, ela ainda era excluída na escola. Então, o que ele fazia? A professora dava a ele um troquinho para comprar um lanche, né, um sonho. Mas aí, o que ele fazia? Ele não comia sozinho. Ele ia até Dorotília e dividia com ela. E quando a professora foi questionar a ele por que ele sumia, aí ele falou, primeiro porque não seria justo que só ele recebesse aquele agrado da professora, porque tinha outras pessoas, no caso a Dorotília, que tinha mais necessidade que ele. E aí ele fala que a tia dele ajudava a mãe de Dorotília e pede à professora que, em vez de dar para ele, só para Zezé, o dinheiro para comprar o lanche, que também desse a Dorotília. Isso comoveu demais a professora, fazendo até com que ela ficasse emocionada. Agora nós vamos corrigir a atividade da semana passada, que foi referente à aula sobre as 10 dicas para escrever e falar corretamente. Primeira questão, eu perguntei quais as palavras estudadas na aula que as pessoas falam, mas não existem. Então, eu passei 10 dicas e dessas 10 dicas, algumas palavras simplesmente não existem. Eu passei para vocês 10 dicas, 10 exemplos de falas presentes no dia a dia e que algumas delas, simplesmente a forma como elas são ditas não existem. As formas como elas são ditas não existem. Exemplo, seja. Não existe essa expressão, é seja. Você nunca vai falar seja, simplesmente não existe essa palavra. Menos, também não. Hoje tem menos pessoas do que ontem, jamais, sempre é menos. Teje, de jeito nenhum, nem teje, nem esteje, tá? Essa semana eu estava assistindo a um programa e a mulher falou esteje. Não existe esteje nem teje. Não existe a expressão ni, existe né, como eu falei na aula. Né significa não é, mas não é este o caso. Ni aqui é uma abreviação errônea, não existe. As pessoas às vezes ficam com preguiça de falar e aí usam ni no lugar de em uma ou em um. Quis, esse quis aqui, como se fosse um plural da palavra que, não existe também. Então, quis pratos, quis brinquedos, quis roupas, não existe, tá?
seria quais pratos, quais roupas, quais aulas. Mortandela, nem pensar, pelo amor de Deus. Tira esse N, é mortadela. Membra, não existe também, só existe membro. E verbos no gerúndio sem o NDO. Todo verbo no gerúndio tem que ter o NDO. Estudando, falando, comendo. Então, se você não usa, está errado. Risca aí do seu vocabulário. Algumas pessoas colocaram como errado também meia e grama. Não tá errado não, tá? Às vezes o uso dessas palavrinhas dentro de alguns contextos, dentro de algumas frases é que ficam erradas, mas as palavras meia e grama existem, tá? Você só precisa estar atento, porque para não usar de forma errada. Por exemplo, se você vai ao mercado, você não vai chegar lá pedindo 500 gramas, é 500 gramas, porque grama nesse sentido refere-se a peso, e se é peso, vai para o masculino. Se você usar grama no feminino, é grama aquele matinho. E se você quer dizer que está mais ou menos cansado, mais ou menos gripado, mais ou menos triste, você vai usar meio. Eu estou meio, mesmo que seja menina, mesmo que seja uma mulher. Eu estou meio chateada, eu estou meio gripada. Meia vai ser metade, vai ser aquela peça de roupa que a gente usa para esquentar os pés ou posição no futebol. A segunda questão, eu perguntei quais desses erros você comete quando está falando ou escrevendo. Alguns alunos mandaram para mim. E a terceira questão, qual dica te chamou mais atenção? Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, que elas tenham sido úteis para vocês e que vocês de fato não errem mais. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.